Sejam bem-vindos ao episódio 4 de Faraós, Filhos de Aliens, onde nós vamos explorar uma figura fascinante e um tanto enigmática do Antigo Egito, né? Vamos falar dela, Hatshepsut. É um nome difícil, né? Parece um trava-língua. Repete comigo. Hatshepsut. Ela foi a primeira mulher faraó. Peguei você achou que era aquela menina lá, Cleópatra, né? Mas não. Foi essa aqui, tá? Ela foi uma das poucas mulheres a governar o Egito. E sua história é cheia de perguntas sem respostas. Será que Hatshepsut, assim como outros faraós que nós estamos abordando nessa série, poderia ser também descendente de seres extraterrestres? Evidências é o que não faltam para quem quiser enxergar. Nesse episódio, nós vamos aplicar a lente da teoria dos antigos astronautas no reinado de Hatshepsut, explorando a possibilidade de uma conexão entre a extraordinária rainha faraó e seres de outro mundo. A teoria dos antigos astronautas sugere que seres extraterrestres, alienígenas, podem ter visitado a Terra no passado, em tempos muito antigos, compartilhando sua tecnologia, conhecimento e sabedoria com os humanos primitivos, o que teria levado a certos avanços surpreendentes em muitas áreas. Também faremos referência a um intrigante texto que tem ali em Gênesis 6 novamente, e ao misterioso livro de Enoque, documentos antigos que fazem referência à intervenção divina ou extraterrestre na vida humana aqui na Terra. E de acordo com esses textos, seres celestiais conhecidos como filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, resultando em descendentes de origem parcialmente divina. Será que Hatshepsut foi uma dessas descendentes? Se você quer saber a resposta, fica comigo até o final. Enquanto eu solto a vinheta, você já pode deixar o seu comentário aí para ajudar no engajamento. Deixa o like e, se é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho. Hatshepsut, cujo nome significa a primeira das nobres senhoras, foi uma das poucas mulheres que governaram o Egito como faraó, e sua história é um testemunho fascinante de poder, determinação e muito mistério dentro do Egito. Nascida ali por volta de 1507 a.C., Hatshepsut era a filha mais velha do faraó Tutmés I e da sua esposa principal, Amés ou Armes, tá? É porque o H às vezes tem som de R. Mas tudo bem. Quando o seu pai faleceu, o trono passou para o seu meio-irmão, o Tutmés II. Com ela, ele se casou conforme os costumes reais egípcios para não perder a linhagem e afins. Após a morte muito prematura de Tutmés II, o trono deveria passar para o filho do casal, Tutmés III. No entanto, devido à tenridade do jovem, ele era muito novinho, Hatshepsut assumiu como regente de todo o Egito. Então, com o passar do tempo, ela se declarou faraó e governou o Egito, mesmo muitos não gostando, assumindo todos os títulos e imagens reais, incluindo as de um rei masculino, como barba, ela colocou uma barba falsa e também um cetro. Muita gente no Egito viu isso como uma afronta. Durante seu reinado, Hatshepsut não só trouxe uma boa estabilidade e muita prosperidade para o Egito, mas também foi responsável por grandes obras arquitetônicas, incluindo o templo monstruário de Der el-Bahri, que é considerado uma das mais belas estruturas do Egito antigo. A vida de Hatshepsut e o seu reinado muito incomum acabam despertando várias, incansáveis perguntas entre os pesquisadores. Como uma mulher no Antigo Egito pôde chegar a um poder tão grande, tipicamente reservado aos homens, em um ambiente onde a macharada não aceitaria receber ordem de mulher? O que levou Hatshepsut a se representar em imagens reais masculinas, o que
para eles ali no Antigo Egito, era algo muito audacioso. E talvez a mais intrigante de todas as perguntas, poderia Hatshepsut, a mulher do faraó, ou a mulher faraó agora, ser descendente direto de seres extraterrestres e que por isso ela foi tolerada? Bom, vamos falar um pouco sobre essa suposta linhagem alienígena ou divina, né, como queiram chamar. Se considerarmos a possibilidade de uma origem extraterrestre para a linhagem real do Egito Antigo, como sugerido inclusive pela teoria dos antigos astronautas, nós podemos especular sobre as raízes de Hatshepsut dentro dessa perspectiva. Hatshepsut era a filha do faraó Tutmés I, que, segundo as lendas, era descendente direto de quem? Amon-Ra, o rei dos deuses do Egito e deus Sol na mitologia egípcia. Amon-Ra era retratado como um homem de cabeça de falcão coroado com um disco solar. Um ser que, em um contexto mais moderno, poderia ser sim interpretado como um alienígena. Se Tutmés I era realmente um descendente direto de Amon-Ra, isso implicaria que Hatshepsut também carregava o sangue divino, ou possivelmente extraterrestre em suas veias, ainda que seu pai não fosse um filho direto, mas fosse um descendente. A mãe de Hatshepsut, Ahmes, também era de origem real, ou seja, de origem dos deuses. Embora menos se saiba sobre a linhagem de sua mãe, é possível que ela também compartilhasse ali a descendência dos deuses em seu sangue, aumentando o potencial da influência extraterrestre no DNA da Hatshepsut. O reinado de Hatshepsut ele é marcado por grandes feitos monumentais de arquitetura e também de uma governança sábia. Ela foi conhecida como uma espécie de Salomão feminina lá no Egito. Ela foi responsável pela construção do templo mortuário, como eu falei, que é uma estrutura impressionante, que desafia nosso entendimento da tecnologia antiga e outras coisas. E a sabedoria que ela tinha era algo fora do comum. Ela era considerada uma das lideranças mais justas que já existiu no Egito, característica que se alinham a atributos associados aos deuses das antigas narrativas das mitologias egípcias. Se esses deuses eram de fato visitantes extraterrestres, então Hatshepsut pode ser uma descendente, direta deles ou indireta, né? Uma linhagem que lhe foi conferida tanto por habilidade quanto por direito de governar como faraó, mesmo sendo mulher em uma sociedade dominada por homens. Ou seja, ela tinha direito de ser faraó porque era descendente dos deuses, ou supostamente isso, e também porque ela tinha uma boa habilidade de governar. Isso também, talvez, poderia explicar a sua audácia e determinação bastante incomuns, bem como o seu impulso para realizar grandes feitos de construção que continuam a nos impressionar milhares de anos depois. Alguns dizem que ela foi uma das principais concorrentes de Imhotep, de Khufu e tal. Calma aí, pessoal, não vamos exagerar. Vamos agora falar sobre o DNA Anunnaki. Se traçarmos paralelos entre a mitologia egípcia e suméria, é possível encontrar semelhanças intrigantes que podem alimentar nossa especulação sobre a linhagem ali de Hatshepsut. Os Anunnaki, como eu falo aqui em todos os vídeos, que são descritos nas lendas sumérias, eram seres poderosos que, assim como os deuses egípcios, demonstravam capacidade além do humano. Uma figura notável entre eles é Inanna, a deusa do amor, beleza, sexo, desejo, fertilidade, guerra, justiça e poder político. Traduzindo para a linguagem de hoje, seria a deusa do empoderamento feminino. Além de ser uma figura poderosa e influente, Inanna era conhecida por sua astúcia e determinação, características que se refletem, é claro, no reinado de Hatshepsut. Além disso, Inanna, a deusa Anunnaki, também é associada à construção e à fundação de cidades, um paralelo muito interessante com as realizações arquitetônicas e monumentais de Hatshepsut. Ou seja, a mulherada
tanto na vida real quanto na mitologia, botando para quebrar. Poderia então Hatshepsut ser uma descendente dos Anunnaki, especificamente de Inanna? É possível que o DNA Anunnaki ou extraterrestre de Hatshepsut venha de uma linhagem de poderosas governanças, de poderosos governantes, guerreiros e construtoras que herdaram o DNA Anunnaki também? Essa, inclusive, poderia ser a chave, né, para entender como essa mulher notável alcançou tanto poder e deixou uma marca indelével na história do Egito, se isso for verdade. Isso é algo que, infelizmente, só podemos deixar na imaginação e na especulação. Agora vamos para aquele contexto judaico que eu sempre trago aqui. Seria ela herdeira dos vigilantes citados ali no livro de Enoque? Esse é um outro possível ponto de conexão entre Hatshepsut e visitantes extraterrestres, agora no contexto bíblico e no contexto enoquiano. No livro de Enoque e em Gênesis 6, somos apresentados a ideia de anjos caídos que desceram à terra e se misturaram com os humanos, gerando gigantes conhecidos como nefilins, mas, como eu falei, os nefilins não eram somente gigantes, eram seres que eram uma mistura de humanos com alienígenas, anjos, como queira chamar, e que tinham capacidades além daquilo que a compreensão humana poderia conferir, como superforça, grande genialidade. Alguns tinham corpos muito estranhos, né? Corpos híbridos mesmo, assim podemos dizer. Alguns exemplos de nefilins que não são gigantes propriamente ditos aqui que eu quero trazer para vocês, né? O Sansão da Bíblia, ele era um nefilim. Nós temos também Hércules e os semideuses ali em outras mitologias e por aí vai. Então, dentro dessa perspectiva, Hatshepsut poderia ser descendente desses seres híbridos? Enoque fala sobre um grupo de 200 anjos conhecidos como os Vigilantes, que se rebelaram contra o céu para viver na Terra porque eles acharam as mulheres humanas muito cremosas, como se diz a linguagem popular dos dias de hoje. Era cada popozão, cada peiton, que eles falaram assim, rapaz, eu vou cair fundo, eu tô nessa aí. Me passa o zap dessa gatinha aí, porque eu quero essa humana ali, rapaz. Bom, falando sério agora, o líder desse grupo, um cara chamado Shemiasa ou Shemiasa, e entre ali os seus seguidores, havia também uma figura notável chamada Azazel e um outro cara chamado Baraquiel. O que tem a ver? Bom, eles eram lideranças, e considerando a liderança assertiva e as grandes realizações de Hatshepsut, poderíamos especular que ela poderia herdado alguns traços de alguns desses três vigilantes. Além disso, as referências a gigantes nas lendas egípcias e a construção de monumentos gigantescos durante seu reinado poderia sugerir uma conexão com os nefilins de acordo com alguns teóricos que levam ao pé da letra aquela coisa de nefilim que só pode ser gigante, tá? No épico de Gilgamesh, que é um texto mesopotâmico antigo, Gilgamesh é descrito como sendo 2/3 Deus e 1/3 humano. Ou seja, ele era 75% Deus e 25% humano. Um conceito que poderia ser aplicado à suposta linhagem de Hatshepsut. Afinal, se Gilgamesh, um rei poderoso e lendário, pode ser descendente direto de seres divinos ou alienígenas, por que não uma faraó do Egito? Todos esses textos, embora diferentes, por conta das suas culturas e épocas, eles falam praticamente da mesma coisa, de seres divinos ou celestiais que se relacionaram com seres humanos, gerando descendentes de grande poder e habilidade. E enquanto continuamos a exploração de Hatshepsut e seu reinado, essa teoria parece ser uma possibilidade intrigante que, possivelmente, você só vai ter acesso mais aprofundadamente no livro que eu estou breve aí preparando para lançar sobre este assunto, tá bom? Amanhã nós vamos encerrar aqui a série desta semana, tá? Nós vamos falar de um dos faraós que eu mais amo estudar, que é Akhenaton,
O cara que implantou o monoteísmo, ou seja, a adoração de um único Deus no Egito. E vamos explorar, além da teoria dos antigos astronautas, as teorias que associam Akhenaton a Moisés. Não somente teorias que dizem que eles podem ter andado juntos, mas uma teoria mais intrigante de que eles podem ter sido a mesma pessoa. O vídeo de amanhã está imperdível. Se você está assistindo depois, é só pular aí que já está na playlist em seguida, tá bom? Espero vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço.